Então, boa noite, alunos, de novo. A gente está de volta aqui para a gente terminar essa nossa aula de cálculo 1, que a gente está vendo o quê? Vetores. Mas vetores para cálculo vetores para cálculo, altamente importante, onde vocês deveriam ver em geometria analítica, né? Então, na aula anterior aqui, hoje ainda, né, só estamos retomando, a gente tratou os exemplos dos vetores, né? Só para relembrar aqui, né? Eu defini vetor, é um segmento orientado em reta que possui módulo, direção e sentido. Módulo, direção e sentido. Aí eu tenho os vetores iguais, vetor nulo, vetores opostos. Lembra que os vetores opostos eles possuem a mesma direção, porém sentidos opostos. O vetor unitário é aquele que o seu módulo vale 1. E o versor é um vetor unitário que possui o mesmo sentido do vetor que eu quero defini-lo, né? Então, o versor de um vetor não nulo é o vetor unitário de mesma direção e mesmo sentido de V, que nesse caso eu mostrei que era o 1, o versor de V aqui. Falei também de vetores colineares, que são aqueles que possuem a mesma direção. Podem possuir sentidos opostos podem, mas eles têm que ter a mesma direção para serem colineares, ou seja, estarem sobre a mesma linha. Ah, mas eles aqui são paralelos, né? R é paralela a S, mas eu posso fazer a questão da equipolência, né, que a gente viu, né? Eu posso juntar aqui e mostrar que eles têm a mesma direção no fim, no caso, né? Eles colineares têm a mesma, estão na mesma linha, né? Estão sob a mesma direção. Então, para a gente ir caminhando, aí eu vou falar de vetores coplanares. O que são vetores coplanares? Co é mesmo, planar é plano. Então, são vetores que estão no mesmo plano. Exemplo aqui, ó. Eu tenho esse plano aqui. O que é plano, né? Lembrar que eu sempre falo, eu tenho as dimensões. Uma dimensão é uma reta, né? Então, uma dimensão, uma reta. Quando eu junto uma reta com outra reta que não seja colinear, né? Que ela seja aqui, eu já defino a segunda dimensão, que a gente conhece como eixo X. Eita, que desenho feio. O Y para mim saiu bonito. E o eixo X aqui, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho um plano, que esse aqui é conhecido como plano cartesiano. Mas aqui eu tenho um plano, né? Eu tenho uma folha. Então, tem uma folha aqui, a folha é um plano. Então, o que é que acontece? Quando os vetores estão no mesmo plano, então o vetor U, o vetor V e o vetor W estão no mesmo plano, plano é dado por letra grega, né? Alfa, beta, pi, eles são coplanares. Então, uma coisa importante para a gente guardar é o seguinte, né? Vetores coplanares são aqueles que estão no mesmo plano. Guardemos bem o seguinte, dos vetores U e V, quaisquer, são sempre coplanares, pois podemos sempre tomar um ponto no espaço, a definição matemática, aqui para provar que dois vetores quaisquer no espaço, eles são sempre coplanares. Se eu tenho o vetor U aqui e o vetor V aqui, aí você, o vetor U e o vetor V eles são coplanares, é lembrar da definição de plano. Como é que a gente define plano na geometria? O plano na geometria é definido quando eu tenho duas retas não coincidentes. Então, quando eu tenho duas retas não coincidentes, eu defino um plano. Na verdade, como é que é definido reta? Por dois pontos. Eu posso definir plano por duas retas, ou uma reta e um ponto, ou três pontos. Poxa, essas coisas tudinho Vejamos aqui, ó. Eu tenho uma reta e tenho um ponto fora da reta. Então, isso aqui eu tenho o quê? Eu tenho um plano. Essa reta e esse ponto são coplanares. Eu tenho como mostrar um plano que está na mesma reta e no mesmo ponto aqui. Duas retas são coplanares, são. Por quê? Aqui eu posso pegar um ponto e aqui eu vou ter dois pontos. Três pontos me definem um plano qualquer aqui. Ou uma reta e um ponto, três pontos ou duas retas. Então, obrigatoriamente, dois vetores quaisquer são sempre coplanares.
3 ou mais podem não ser coplanares. Nesse caso aqui, são U, V e W. Estão sobre o mesmo plano. Só que eu posso ter o seguinte, ó, U aqui, V aqui. São coplanares. E W está sobre outro plano, sei lá, alfa. Então, U e V são coplanares, mas U, V e W não são coplanares. Então, isso é bom para ver no espaço. Aqui, ó. Se eu pegar minhas canetas aqui, ó, botar sobre o livro aqui, sobre o papel. Então, o que é que acontece? Ó? Eu posso ter essa caneta e essa caneta aqui no quadro, isso é perfeito para desenhar. Mas aqui, imagine um quadro aqui, né? Então, o que é que acontece? Esses dois vetores estão sobre o mesmo plano aqui, né? Essas duas canetas. Mas se eu pego um terceiro vetor, um terceiro plano, um terceiro vetor, eu posso ter, ó, esses dois vão estar sempre no mesmo plano e esse terceiro não necessariamente. Eu posso fazer assim, ó. Ou seja, esse é coplanar a esse é coplanar a esse é coplanar a esse, mas os três juntos não são coplanares. Lembrar sempre, dois vetores entre si são sempre coplanares. Só que se eu fizer assim, o que é que acontece? Eles três são coplanares juntos. Mas se eu faço assim, eu já mostro, esse é coplanar a esse é coplanar a esse é coplanar a esse, mas os três juntos não são coplanares. Beleza, beleza. Então, para a gente terminar por hoje, eu vou começar com duas operações entre vetores. Eu vou começar com adição, vou começar com subtração. Não vou ver multiplicação agora. Tanto que, na verdade, eu só vou ver subtração porque é o oposto da adição, né? Lembra que eu disse que o sinal de menos, ele significa o oposto no sentido? Então, beleza, ó. Como é que eu faço para definir uma soma vetorial? Lembrar que eu vou falar de soma vetorial, não é soma matemática, propriamente dita, né? Eu posso ter um vetor de tamanho 3, outro vetor de tamanho 4 e a soma deles não necessariamente vai dar 7. Não necessariamente. Por quê? Porque é uma soma vetorial. E como é que eu faço a soma vetorial? Imagine que eu tenho um vetor S aqui. Aí eu vou colocar o quê? Eu vou ter o vetor, eu quero somar U mais V, vetorialmente. Como é que eu vou dizer que eu vou fazer a soma vetorial? É quando eu coloco o vetorzinho aqui em cima. Não é a soma modular, que é a soma matemática. É a soma vetorial. Então tem uma regrinha que a gente trabalha aqui, que é sempre o seguinte, ó. Eu vou pegar o vetor U aqui. Pegar o que já está aqui, né? Eu pego o vetor U. No fim do primeiro vetor, ou seja, na extremidade do primeiro vetor, eu coloco a origem do segundo. Ou seja, eu tenho meu vetor AB e eu quero somar com BC. Por que eu estou botando exatamente assim? Para você perceber que a extremidade do primeiro é a origem do segundo. É a origem do segundo. Por quê? Porque o meu vetor soma, a soma de vetores, eu vou pegar origem para a extremidade final. Ó. Como assim? Voltar aqui para vocês perceberem aqui. Ó. Apagar aqui. Então, o que é que acontece? Origem, extremidade, vetor 1. Origem, vamos botar com O, né? Origem 1, extremidade 1. Origem 2, extremidade 2. Para eu fazer a soma entre dois vetores, eu vou ter que sempre fazer dessa maneira. Eu pego a origem do segundo e colo na extremidade do primeiro. E assim sucessivamente. O vetor soma, eu vou sair da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Então, o vetor soma sempre vai ser origem do primeiro, que é o O1, para a extremidade do segundo, que é o E2. Então, tanto que a gente faz assim, vetorialmente, eu somo AB mais BC. Qual vai ser o resultante? Origem do primeiro A, extremidade do segundo B. Ou seja, meu vetor soma, também conhecido como vetor resultante, vai ser de A até C. Sempre eu faço isso. Óbvio que, às vezes, na nossa cabeça demora. Pô, mas
É uma soma matemática? Não. É uma soma geométrica, é uma soma vetorial, que é o seguinte, né? A gente vai fazendo mais tarde exercícios para a gente entender que eu vou escrever assim. O vetor S é a soma vetorial entre U e V. E geometricamente eu faço dessa maneira. A adição ela é comutativa, ou seja, U mais V é igual a V mais U, o que a gente já conhece, mas aí é importante falar que vetorialmente é assim. É associativa, ou seja, U mais V mais W é igual a U mais V mais W. Existe um só vetor nulo, ou seja, V mais o vetor nulo é igual ao vetor nulo mais V, que é o próprio V. E como é que eu acho o vetor nulo? Eu posso fazer a soma V mais o seu oposto. E quanto é V mais o seu oposto? É o próprio vetor nulo. É o próprio vetor nulo. Eu não gosto muito da diferença entre dois vetores. O que é que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer a soma. Feito ele diz aqui, ó. Por isso que eu estou falando bem de soma. Diferença entre dois vetores eu represento assim. U menos V. Mas eu prefiro dizer o seguinte, que a diferença entre dois vetores, D, vai ser U mais menos V. Eu prefiro pegar e inverter o vetor V, ou seja, mudar o seu sentido e depois fazer a soma. Aqui, ó. Eu vou pegar o U mais o V. Aqui é o S. Beleza. Ó, início, fim. Início, fim. Então, esse daqui é o quê? É o vetor soma. É o vetor soma. Como é que eu faço a diferença, o vetor D? Eu prefiro fazer o seguinte. Eu pego o U aqui. No início de U, eu ponho o quê? O início de menos V. Eu jogo para lá, para fazer a soma, né? No caso, eu jogo para cá e depois faço... Ele já inverteu aqui. Na verdade, eu prefiro fazer isso. Ó. O U aqui. Menos V tá para cá. Início de um, fim do outro. Aí eu faço essa diferença, que na verdade é U mais menos V. É U mais menos V. Ainda não estou trabalhando tão geometricamente, né? Mas o que é que acontece? Vocês viram já no ensino médio de vocês aí que para eu somar dois vetores, eu posso usar a regra do paralelogramo, que foi o que ele usou aqui. Eu posso usar a regra do paralelogramo. E para fazer a diferença, eu faço na questão da diagonal. Porém, como eu disse, eu prefiro fazer a soma e a soma do oposto. Para não ficar toda a vida pensando, ah, vou fazer a diferença, vou fazer a diferença, não. Porque a gente vai ver que em geometria a gente sempre trabalha com a soma entre vetores. Então, como eu disse, eu preferiria parar aqui. Deixa eu ver se tem algum exercício lá no fim. Para a gente continuar. O ângulo vai ser uma coisa importante aqui. Problemas propostos, né? Beleza, aqui embaixo. Ó. Faça U menos V, V menos U. Depois eu tiro um print aqui. Boto no grupo para vocês tentarem, mas vou mostrar aqui. Faça U menos V, né? O U tá para cá. Aí eu vou fazer, porque esse aqui eu não mostrei para ainda, que é multiplicação, né? O U tá para cá. O menos V, eu boto para cá, ó. Eu tento medir o tamanho de V. Eu tento medir, ó, peguei uma régua, né? Tento medir o tamanho de V. Boto aqui para baixo, no mesmo tamanho. Lembrar sempre o seguinte, né? Que o módulo de V é igual ao módulo de menos V. Eles têm o mesmo tamanho. Eles só têm o quê? Sentidos opostos. É isso que eu estou fazendo. Ó. Eu pego o mesmo tamanho, aqui na minha régua dá 5,5, mais ou menos aqui 5,5, beleza. Então esse é menos V. Só que é sempre fim de um, fim do outro, né? Aí eu vou transportar para cá. Eu vou pegar esse menos V aqui, vou pegar de outra cor. Ixi, é ruim para mudar a cor aqui. Eu vou pegar o menos V porque, lembra, início de um, fim do outro, né? Então, vou pegar o menos V aqui. Eu transportei o menos V para cá. Transportei o menos V para cá, ó. Início, fim. Início, fim. Então, a diferença está aqui. Porque eu faço a soma com o oposto. Então, a letra A está aqui, né? Como se fosse a diferença. É esse vetor que eu desenhei aqui. É a diferença U menos V.
onde eu prefiro fazer U mais menos V, que fica mais fácil o desenho aqui. Fica mais fácil o desenho. Então, beleza aqui. Ah, se eu quiser fazer V menos U, né? O V está para cá já, o menos U é para lá. Eu pego o tamanho de U aqui na régua de novo, somente para eu desenhar ali. Pronto, vou botar aqui mais ou menos o tamanho para dar só. Eu tenho que fazer uma reta, né, Tiago? Mais ou menos aqui. Então, o que é que acontece? Esse é menos U. O U é para a direita, o menos U é para a esquerda. Início de V, fim de V. Início de menos 1, fim de menos U. Início do primeiro, fim do último. Então, está aqui o meu vetor, no caso aqui, da letra B. V menos U. E perceba que é o oposto de D. Ou seja, U menos V, que é a letra A, é igual a menos V menos U. Ou seja, U menos V eu chamei de D. V menos U vai ser menos D. Então, isso eu vou deixar para vocês tentarem mais tarde. Vou botar alguns exercícios para vocês fazerem. Então, é isso. Eu queria esse início exatamente para a gente começar a bater em vetor. Como eu disse, é uma parte importante que vai servir para cálculo também. Professor, mas é aula de cálculo. Só que é uma disciplina que a gente vê em geometria analítica. Então, é necessário a gente trabalhar. Deixa eu fechar aqui para subir. Então, eu vou botar pausa agora. Valeu, e a gente conversa aqui, que não vai ser gravado isso, né?